Um pouquinho sobre MDM. Muitas pessoas têm falado sobre MDM e talvez não sabem o que significa a sigla MDM e não somente a sigla, seja em inglês, que é o significado direto de MDM, porque se fosse em português já seria outra coisa, que seria gerenciamento de dispositivos móveis, beleza? Mas vamos para lá e vamos entender o que é o MDM, beleza? O significado da sigla MDM é MDM vem de Mobile Device Management, ou seja, gerenciamento de dispositivos móveis, beleza? O que acontece? O que é o MDM? Como que ele funciona na prática? O MDM é uma solução corporativa utilizada por empresas de todos os segmentos para proteger, controlar e gerenciar os dados precisos e importantes dos dispositivos de seus colaboradores, beleza? Vou pegar um exemplo aqui bem simples. Imagina uma multinacional. Eu vou pegar aqui o exemplo do McDonald's. Por exemplo, ela é uma multinacional e ela pega e ela tem aqueles que são os funcionários do McDonald's e que não são necessariamente funcionários de um franqueado. Pega ali os CEOs. Pega a galera ali do administrativo e o McDonald's chega e disponibiliza ali dispositivos para todos os seus funcionários e ele precisa ali ter o controle de tudo que entra, de tudo que sai. Não com relação à área financeira, que isso é outra coisa, mas com relação à área de informação, com relação à área de aplicativos, com relação a informações sensíveis ou não, enfim, eles precisam ter o máximo de controle. E o MDM é nada mais, nada menos do que um controle direcionado em diversos aplicativos que são instalados em diversos dispositivos, ou seja, você pega um dispositivo de algumas empresas que eu vou estar mostrando no exemplo de um ano final para entender como fica mais fácil para entender como é o MDM e o que é o MDM, como ele atrapalha ou como ele gera benefícios para as pessoas. Pego e direciono 100 aparelhos para 100 colaboradores, dando um exemplo que eu citei no McDonald's e eu pego ali 100 dispositivos e disponibilizam para 100 colaboradores. O colaborador está ali já utilizando, é um aparelho que não é dele. É um aparelho que é da empresa, esse é o primeiro modo, depois tem outros, tá bom, mas vamos conversar no primeiro modo, ele pega e consegue disponibilizar esses aparelhos e os aparelhos são da empresa. Todos, em outros pode ser que o aparelho seja incomodado, em outros casos eles podem até vender esse aparelho depois de pelo menos um ano caso um colaborador deseje pelo preço bem acessível ou dependendo da política da empresa depois de um ano ou depois de 2 anos o aparelho já é do próprio colaborador beleza só que nesse meio tempo um ou outro colaborador saiu e levou o aparelho achando que o aparelho era dele e de repente o aparelho não era dele porque talvez ele não deu tempo de um ano ou ele não pagou a diferença que teria que pagar e enfim não pagou a conta que ele teria junto com a empresa no qual ele trabalhava e aí o que acontece esse aparelho tem aplicativos que são instalados dentro dele que podem ser acionados a qualquer momento e quem aciona o controlador do dispositivo que é o gerenciador de dispositivos móveis que é o MDM que é Mobile Device Management então assim para fazer esse bloqueio é muito simples agora para fazer o desbloqueio aí é outros 500 dependendo do tipo de bloqueio que foi feito dependendo da operadora aqui no Brasil nós temos vários eu vou ficar citando nomes para não fazer propaganda para ninguém beleza porém qualquer empresa pode gerar esse bloqueio de MDM desde que ele compre o acesso desde que ele compre o programa desde que ele pague o monitoramento tá bom então vamos lá depois disso a gente vai vir aqui para uma outra parte MDM é só para celular é uma pergunta bem simples que é o que normalmente mais aparece para a gente. O MDM é um tipo de solução que serve para monitorar, gerenciar e proteger dispositivos móveis, porém vem celulares, que é o que eu falei, que no caso são os smartphones, tablets, notebooks remotamente. O bloqueio de MDM traz consigo uma segurança para a empresa que disponibiliza o dispositivo para uso de seus colaboradores, ou que vende esses aparelhos com vínculo até a quitação do contrato de aquisição. Como que funciona isso? Vamos dizer que você chegou e comprou um aparelho bem mais barato junto a alguma loja aí da sua região, que disponibiliza esse aparelho aí sendo parcelado em até 12 vezes do boleto ou algum contrato direto que você fez junto com a empresa e mensalmente ele tem que ir pagando os valores. A gente sabe que imprevisto pode acontecer com qualquer um. E a porventura ele não pagou. O que acontece? A empresa vai bloquear ele como um dispositivo roubado? Não. Até porque o aparelho não foi roubado. Porém, gera-se um bloqueio de MDM. Quando ele gera esse bloqueio, vai aparecer bem na tela, bem grande.
Você vai ver em outro vídeo como que é na prática a questão do bloqueio e do não bloqueio de MDM. Vamos lá, dando continuidade. Quando eu pego e compro um aparelho de MDM, que tem o bloqueio de MDM, dependendo do contrato que eu fiz, dependendo de onde eu estou, ele vai gerar ali um bloqueio, uma informação. Pague o valor X, por exemplo, R$ 750. Pague o valor de R$ 750 e tem o seu dispositivo bloqueado. Não é porque ele vai ficar desbloqueado permanentemente. Vamos dizer que, sei lá, você tem que pagar 20 parcelas desse valor, 30 parcelas ou mais, ou um valor além disso. E de repente, ele vai sempre gerar o bloqueio até a quitação. Enquanto você não quitar ele totalmente, ele vai gerar esse bloqueio de MDM. Beleza? Só que, muitas das vezes, a gente consegue pegar alguns aparelhos que têm sim a possibilidade de gerar um bloqueio, não somente os celulares, os tablets, os notebooks, remotamente. E para fazer esse desbloqueio, dependendo do fabricante, por exemplo, Apple, eu pego e faço desbloqueio de um MDM de um Apple. Quando eu faço isso, eu apenas faço destravamento de MDM, mas não existe a necessidade de fazer alteração no e-mail do aparelho. Porém, outros aparelhos, sim, existem a necessidade de fazer alteração no e-mail, senão ele gera conectividade com a rede quando o aparelho estiver conectado, seja por rede de dados móveis através do chip, ou seja, através da conexão Wi-Fi. E o aparelho, sim, vai ter um bloqueio. Ele gerando esse bloqueio, logicamente, o aparelho vai parar de funcionar.